Boa tarde, senhores pais, crianças, sejam bem-vindos ao meu canal, tá? Eu criei esse canal para estar me comunicando com os alunos e com os pais interessados, né, em saber lidar melhor com os filhos em casa, né? Em tempos de Covid, a gente precisa estar melhorando as relações em casa, né? A gente sabe que tá difícil, né? Hoje, presos, né? Mas nós temos que respeitar essa quarentena e saber lidar com ela. Então, criançadas eufóricas, né? Todo mundo pegando fogo dentro de casa, lição que as redes estão mandando para fazer, os pais estão ficando loucos, né? Criançada eufórica. Pais, aprendam a lidar com seus filhos nessa convivência diária, nesse tempo maior que vocês estão tendo com eles, né? Estipulem uma rotina para eles, uma rotina diária, uma rotina semanal, o que eles têm que fazer durante o dia e na semana, tá? Como que vocês vão estar trabalhando, né? Essas atividades que eles têm que fazer em casa, né? E dando a eles um suporte, porque eles estão presos também, eles são crianças, né? Eles precisam interagir com outros, não tá tendo essa oportunidade, mesmo porque agora tá perigoso essa interação com os demais. Então, existe essa preocupação. Pais, uma conversa com os filhos é a melhor coisa, né? Uma conversa, estipular regras, estipular rotina. Ah, mas eu não fico com meu filho, não dá tempo. Ai, é corrido para mim, eu trabalho. Ai, eu fico com meu filho, mas ele não obedece. Ai, mil coisas. Calma, não se desesperem, né? Primeiro, tudo que é conversado é bem resolvido, né? A gente precisa aprender a dialogar, a conversar, a estipular regras, tá? Isso é muito importante dentro de casa. Ter horário para as coisas, né? A estabelecer rotinas, tá? Então, estabeleça com seu filho qual dia você vai passar, você vai delegar as atividades a ele. O dia que você tá de folga, que você pode sentar e passar as explicações para ele do que ele tem que fazer. E as atividades ele tem que fazer sozinho. Eu não acredito que as escolas tenham passado coisas tão complicadas que as crianças não possam fazer sozinhas, né? Então, estipule uma rotina com seu filho, do horário que ele levanta ao horário que ele vai dormir, tá? O seu filho não é dono da casa, quem é dono é você. Quem manda na casa é você. E ele tem que seguir as regras da casa, né? Nossa, é trabalhoso, é cansativo. Você vai ter o trabalho por um tempo, depois você vai dar autonomia para o seu filho se virar sozinho. Então, na segunda, ele vai levantar tal horário, você tem que estipular isso. Mesmo que você esteja trabalhando, você precisa colocar para ele. Anota num papel o que ele tem que fazer. Ele vai levantar, ele vai arrumar a cama dele, as coisas dele, ele vai tomar um banho, tomar um café, vai seguindo as regras da casa. Tal hora ele vai almoçar, tal horário, de tal a tal horário ele vai estudar, de tal a tal horário ele pode ver TV, de tal a tal horário ele vai brincar. Que ele brinque dentro de casa. Organize um espaço para ele,
para ele estar brincando, né? Por menor que seja, deixa um espaço próprio para ele para fazer isso, né? Se tem algum vizinho que conheça, né? Sabe que não tem contaminação nenhuma, crianças ali mais próximas brincando ali, não tem problema, mesmo porque as crianças não estão sendo tão acometidas com essa doença, né? Então, assim, eles precisam brincar, a gente não pode tirar isso deles. Então, disponibilizem isso para eles também. Andar ao ar livre, tá? Uma caminhada ao ar livre, que seja longe de aglomerações, não tem problema, né? Procura fazer uma caminhada também com seu filho, ele precisa sair um pouco ao ar livre, que fique longe de aglomerações. Fazer atividades físicas, né? É importante estar fazendo em casa. Receitas. Então, comece a estipular com seu filho uma rotina e ter essa conversa. Deixa também ele mostrar a criatividade dele. Mostre também que você tem criatividade, né? Que você também tem uma ideia para fazer aquela aula de arte que foi passada, aquela ideia para aula de ciências. Faça essa interação com seu filho, né? É muito importante esse contato. Eu não tenho, professora, eu não tenho tempo nenhum para estar falando com meu filho, nenhum horário, eu trabalho todo dia. Alguma folga você tem. Veja bem, você tem um filho. Você pensou na razão da existência dele? Antes dele nascer, você planejou teu filho? Você imaginava como ele seria? Em que condições seu filho nasceu? Só que quando você pensa que ele é seu filho, tudo isso fica para trás. De que como ele veio, se ele veio planejado por acidente, enfim, não importa. Ele tá aí diante de você, porque assim Deus quis. Você tem um filho, tá? O seu filho, ele não é seu. Ele vai ser, ele tem um plano que Deus tem para ele. E ele tem que seguir esse plano. Khalil Gibran fala o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos. Vós sois o arco e eles são a flecha lançada pelo arqueiro. Então Deus usa você para lançar o seu filho ao mundo, de acordo com o propósito que ele tem para o seu filho, para trabalhar nesse mundo, tá? Mas você é o arco. Qual envergadura você vai dar para que o seu filho seja lançado no alvo certo? Né? O que é mais importante para você? Eu tenho que sustentar meu filho, eu preciso. Existe um tempo que você precisa dedicar a ele, né? Por mais curto que seja, em poucas palavras, a atenção que você dê ao seu filho, usa de inteligência, você vai ter o apoio dele, ele vai compreender. Então, seja verdadeiro com seu filho. É um dia que você tem de folga, é uma hora na semana que você pode sentar com seu filho e conversar, seja verdadeiro com ele. Filho, senta aqui. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, isso e aquilo, então eu preciso que você faça isso durante a semana. Posso contar com você? Eu preciso que você me ajude em relação a isso. Você pode fazer? Né? Você pode fazer isso por você? Eu tô aqui
Eu cuido de você, mas eu tenho que trabalhar fora. Então você pode, né? Então explique, converse. Não empurre o seu filho para os outros. Converse você com ele, tá? Hoje, muitos pais e mães têm abandonado os filhos com a avó. A avó conversa, a professora conversa. Ah, eu nem quero conversar porque ele não tem jeito. A hora que pega, só pega para bater. Não faça isso. Converse com o seu filho. E não dê também cuidado com as mães que dão atenção exagerada aos filhos. Toma cuidado. Respeita ele na integridade dele, no que ele pensa. Ensina a ele algumas coisas, dê exemplo, mas deixa ele colocar a capacidade dele também à mostra. Dê autonomia para que ele faça as coisas sozinho. Dê também autonomia para que ele entenda que ele precisa fazer, usar todas as capacidades que ele puder, mas que ele tem que fazer isso em prol do bem das pessoas, não para inglês ver. Não torne o seu filho um mini político, tá? Quantas pessoas, quantas mães, né? Não são tantas, mas quantas mães, quantas professoras até colocam, expõem escolas, expõem a criança que ela tá fazendo aquilo bonitinho só para inglês ver. A gente precisa ensinar as crianças o sentido real do que a gente passa para elas, né? Elas precisam conhecer na vida real que tipo de caráter elas têm que ter. E para que elas vão usar o que elas estão aprendendo? Né? É para inglês ver? Não, né? Ela tem que usar a matemática que ela está aprendendo em prol do social, né? Na costureira que ela for para ela calcular o tamanho da roupa, no pedreiro que ele for para calcular, ó, como vai construir a casa, no engenheiro, no médico para calcular o medicamento que ele vai prescrever, enfim, eles precisam compreender a importância de cada conteúdo e que ele utilize aquilo para o que é realmente necessário para a sociedade, né? A gente tem o exemplo dos políticos hoje. Nenhum sabe o que fazer e não tem capacidade para resolver o problema dessa pandemia. Porque só faz coisinha para inglês ver e não resolve nada, né? Então, uma boa conversa com o filho, né? Que você tenha, sempre você está colocando ele num caminho de orientação. Agora, nessa primeira aula, o que é importante? Eu sou católica, né? Eu confio em Deus e claro que eu não vou deixar de falar isso. O que é mais importante é você pôr o seu filho num caminho de fé, né? Será que você ensinou o seu filho quem é Deus? Às vezes o seu filho está pegando fogo em casa. Às vezes o seu problema não se resolve só com uma simples conversa. Às vezes o seu filho já é adolescente, já está dando um trabalho louco para você. Você colocou ele no caminho de Deus? As igrejas estão fechadas agora, né? Agora fica mais difícil. Mas você, né? Eu acho que os maiores pastores, antes de qualquer pastor ou padre, os pais são os maiores apóstolos de Cristo em casa. Será que você ensinou para o seu filho quem é o Salvador dele? Será que seu filho sabe isso? Ah, eu sou ateu.
Eu não acredito em Deus. Para mim, qualquer religião tá bom. Busca a verdade você primeiro, né? Será que sua vida tá tão bem assim longe de Deus? Não sei. Enfim, busque a Deus, primeira coisa, para que você possa resolver os problemas dentro da sua casa. Deus dá autoridade para o pai, para a mãe, para o homem, para a mulher, para que eles resolvam os problemas da casa. Ele dá autoridade. A casa é de vocês, né? Os dois têm os mesmos direitos, né? O marido e a esposa. De repente, você não tem o marido, você não tem a esposa, tá faltando um, é sua mãe, é a mãe sozinha. Com Deus a gente não tá sozinho, então isso é muito importante. Será que você ensinou pro seu filho quem é o salvador dele? Ou ele acha que é o Thor? Ou Superman, né? Como cristã, é claro que eu vou falar a respeito disso. Quem não gosta, não acredita em Deus, sinto muito, vai procurar outro canal, que se vire. A verdade eu vou falar, sou professora e eu professo a verdade. Eu não vou deixar de professar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador, essa é a verdade, ponto e acabou. Agora, você precisa entender isso. E a primeira coisa que você tem que ensinar para o seu filho é isso. Se você não ensinou isso ainda, você está bem atrasado. Tá bom? Então, para essa primeira aula, o que eu coloco para vocês, de uma maneira bem geral, coloque seu filho no caminho de fé. Ensina ele quem é o Salvador dele. Tenha com ele sempre uma boa conversa. É criança, ele não vai entender. Ele vai entender sim. Seu filho vai entender. Conversa bastante com o seu filho. Tá assistindo a televisão? Explica para ele algumas coisas que você considera que são lixo, que são mentira, né? Orienta o seu filho para que ele não tenha gosto em assistir coisas que não trazem nada de aprendizado, que não edificam, né? Big Brother não edifica em nada. O Big Brother, ele ensina como detonar um amigo, tá? Ele ensina como que uma família pode ser destruída ali, dentro de uma casa, tá? Ele ensina a só almejar um prêmio, que para uma pessoa que não tem cabeça não vai durar nada. Então, gente, fica aí algumas dicas básicas, mas que muita gente está se perdendo, porque está perdendo a noção disso. Primeiro, um caminho de fé. Segundo, uma boa conversa. Estipular rotinas para o seu filho, com calma. Aprenda a conversar. Não é, vem aqui, senta aqui, faz isso aqui, acabou. Aprenda a conversar. Aprenda, respira fundo e tenha essa conversa com o seu filho, né? Eu sou meio ignorante. Começa a ler, busca a leitura, busque aprendizado para você. Leia a Bíblia. A Bíblia é um livro rico em muitos ensinamentos, além do Evangelho, que é o mais importante. A gente tem um livro de Eclesiástico na Bíblia Católica, tá? O livro dos provérbios, que ensinam muita coisa, ensina a gente a viver. Busque orientação em Deus e peça a Deus para te ajudar com os seus filhos. Não apenas reclame deles, não fique reclamando dos seus filhos. São pequenas coisas que eles escutam, eles estão ouvindo.
né? Seus filhos são uma bênção, eles não são uma cruz para você carregar. São uma bênção, né? Independente da maneira como eles vieram, eles estão aí diante de você. Deus colocou diante de você e você tem que saber lidar com ele como ele é. Então, fica aí a minha dica, tá? Nessa primeira aula para ajudar vocês, tá bom? E se puder, dá um like aí, se inscreva no meu canal, e dando tudo certo, a gente vai ter sempre aulas aqui e conversas. Se você quiser, poste aí perguntas, o que você quiser saber, auxílio, qualquer coisa de um perfil de personalidade, eu posso te ajudar, tá bom? Ah, a professora só entende da sala de aula. Não. Os professores entendem muito do comportamento humano. Então eu vou estar aqui para estar ajudando vocês em relação a lidar com o comportamento humano e as diversas relações, qualquer problema que você tenha na sua casa, não só com crianças, mas entre a relação de adultos também. Pode postar aí suas perguntas que eu respondo para você, tá ok? Então, boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima.